Se você conhece fundo imobiliário, você sabe o quão bom eles são pagando renda mensalmente, gerando um ótimo fluxo de caixa para você pagar suas contas, pegar esse dinheiro e reinvestir nos teus próprios investimentos, gerando uma bola de neve, ou até mesmo gerar um colchão de dinheiro para você pagar eventuais despesas, uma viagem. E fundo imobiliário é top de linha. Mas aí que tá. Eu deveria investir em fundo imobiliário de tijolo ou de papel? Com certeza, essa é uma dúvida que muita gente tem. Então vamos entender esse negócio aí. De um lado nós temos o de papel, muito famoso pelos dividendos mais robustos, maiores, mais gordinhos, que são ligados a taxas como IPCA, CDI e GPM. E de outro lado, o tijolo, algo mais óbvio porque é um imóvel físico. Nós temos shoppings, galpões logísticos, escritório, renda urbana e todos estes imóveis têm um potencial de valorização muito grande ao decorrer dos anos, no longo prazo. Mas a questão é, estamos em 2025. Com o cenário econômico que nós temos, a Selic está muito alta. Eu não acredito que abaixará no curto prazo, justamente porque a nossa inflação está mal comportada, os números estão bastante altos, estão discutindo que a inflação está passando ou passará da meta. Portanto, eu não vejo trajetória de queda robusta em nada. Em nenhum desses dois que eu citei. Então, com este cenário base, qual desses dois, papel ou tijolo, vale mais a pena, na minha opinião? Porque esse vídeo não é recomendação de compra e venda de nada, nós estamos apenas trocando uma ideia aqui. E fica até o final porque terão várias informações muito ricas para você aprender sobre fundo imobiliário. Antes de você conhecer papel ou tijolo, o que é fundo imobiliário, afinal de contas, né? Que na verdade se chama Fundo de Investimento Imobiliário, que nós chamamos de FIIs, é um nome mais prático de ser dito, e é basicamente um condomínio de investidores. Você compra as cotas desse fundo imobiliário na bolsa e se torna um pequeno dono, você ganha cotas daquele empreendimento ou daquele conjunto de imóveis. No caso de papel, daquelas dívidas que estão do lado do fundo como credor. E a maior parte do lucro, se não às vezes o lucro total, seja com aluguéis ou juros que foram gerados nesse fundo imobiliário, é distribuído para os cotistas. Em 99% dos casos, de maneira mensal e na grande maioria isento de imposto de renda. Agora que nós sabemos o que é fundo imobiliário, nós vamos entender melhor papel e tijolo finalmente. O mais intuitivo é o de tijolo. Como o próprio nome sugere, ele investe em tijolo, imóveis físicos. E o objetivo principal é o fundo adquirir estes imóveis, colocar para serem alugados, o inquilino pagar o aluguel, e graças a isto, o fundo imobiliário tem uma receita recorrente entrando todo mês, gerando valor econômico para o cotista e para o fundo, principalmente. Esse fundo, teoricamente, irá gerar valor na valorização dos imóveis também, assim como terrenos, por exemplo, e numa eventual venda destes imóveis, caso seja a estratégia do fundo. Então nós temos um potencial de valorização, imóveis, via de regra, estando bem localizados e tendo uma demanda adequada, serão valorizados conforme o tempo passa, no longo prazo. E muito disso depende do PIB do país, até porque tem um ciclo econômico que os fundos imobiliários seguem. É um ativo tangível, você está literalmente investindo em imóveis reais. Se você quiser, tiver a permissão ou a oportunidade, é possível visitar estes imóveis. Eles são reais mesmo. É um ótimo ativo para ter uma proteção contra a inflação ou parcialmente contra a inflação. Os contratos dos aluguéis geralmente são corrigidos pelo índice de inflação, ou se não pelo IGPM da vida. Só que também temos as desvantagens. Um imóvel pode ter vacância, tanto física como financeira. A física é o imóvel ficar sem algum inquilino, vazio. E a vacância financeira é o imóvel ter um inquilino que não está pagando o aluguel em dia, está atrasado, gerando inadimplência. Os imóveis, evidentemente, têm custos de manutenção, tem que mudar uma fachada de vez em quando, tem o IPTU, mas isso nem chega nos teus ouvidos. Os gestores cuidam de tudo por você. Com certeza, apesar de ser menos comparado
a você investindo, os fundos imobiliários também enfrentam burocracia e falta de liquidez, tanto para comprar um imóvel como para vender. Aquela papelada, às vezes não conseguem vender o imóvel porque não tem comprador. E o que encaixa nisso é a sensibilidade econômica. Em crises como nós tivemos em 2020, uma pandemia, os aluguéis podem cair, os imóveis podem ficar vazios. Isso é normal. Então, no setor de tijolo, nós temos, por exemplo, o HGLG no setor de logística, o XPML em shoppings, o HGRU de renda urbana, nós temos o JSRE de escritórios e também o KNRI, que é escritório e galpão, um híbrido. E partindo para o outro lado da moeda, um fundo que não investe em imóveis físicos, ou pelo menos em sua maioria não, nós temos o fundo de papel, ou o famoso investimento em dívidas imobiliárias. Ao invés de colocar dinheiro diretamente em imóveis, esse tipo de fundo imobiliário, ele banca, ele financia as construções de outros, de terceiros. Uma pessoa quer montar um hotel e não tem dinheiro agora, ou pelo menos o dinheiro completo para erguer os prédios. Ele vai atrás de um financiador. É aí que entra o fundo imobiliário de papel. O seu principal investimento é o CRI, o CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário. Então perceba, o fundo imobiliário empresta dinheiro para o setor imobiliário também. Não é festa. O fundo imobiliário, ele é limitado naquilo. Então ele pode financiar o setor de construção civil, projetos de loteamento, por exemplo, e em troca ele recebe juros. E as vantagens é que geralmente o fundo imobiliário de papel paga mais dividendos naturalmente. Além de pagar mais, eles são mais previsíveis, porque os contratos ali, os títulos que esse fundo compra, os CRIs que ele compra, são indexados ao IPCA, ao CDI, ao IGPM, ao índice de construção, por exemplo. Isso te traz uma previsibilidade, você consegue calcular mais ou menos quanto que esse fundo te pagará neste ano, daqui a alguns anos, alguns meses e por aí vai. Por não ter imóveis, o fundo de papel enfrenta menos burocracias, como IPTU, precisar ir em cartório para resolver algum imóvel. Em contrapartida, quando a bomba estoura, alguém fica devendo, eles têm que acionar as garantias. Aí é outra história. Mas um ponto interessante é a diversificação de crédito. Um bom fundo imobiliário dilui o teu risco, porque ele investe em vários certificados de recebíveis imobiliários, e isso acaba mitigando o teu risco. É tanta diversificação que se um der problema, isso daí é 0,10% do teu patrimônio. E agora nós vamos para as desvantagens do fundo de papel. E eu coloquei responsabilidade do investidor como a primeira desvantagem. Apesar de eu não acreditar que seja uma desvantagem, o fundo de papel, ele paga mais por algum motivo. Para a gente colocar aqui de uma maneira muito simples, para um fundo de tijolo conseguir pagar o mesmo que um fundo de papel, ele teria que vender os seus imóveis. Porque a correção da inflação está acruada nos imóveis. Só quando você vende eles que vem aquela distribuição boa. E no fundo de papel, essa distribuição boa, que é o principal do fundo, é distribuído para você. Então o gestor, ao invés de ficar profundo e ele reinvestir, ele te dá. Então, de maneira simples, a inflação, a correção monetária, que é onde você ganha dinheiro, onde o teu dinheiro é corrigido, tá nas tuas mãos e não da do gestor, porque ele distribuiu para você. Então a tua obrigação é saber reinvestir esse dinheiro de maneira correta, rentabilizando de maneira correta e também em ativos que façam sentido. Se você não fizer isso, você tá perdendo dinheiro para a inflação. Percebe que loucura que é isso? O fundo te paga mais, mas você pode perder mais também, por não saber realocar esse dinheiro. O fundo de papel tem risco de crédito, e esse de longe é o maior risco, é o principal risco de um fundo imobiliário de papel, assim como a vacância financeira e física é para um fundo de tijolo, por exemplo. A pessoa que pegou o dinheiro emprestado do fundo, que é o devedor do CRI que o fundo comprou, pode simplesmente deixar de pagar por N motivos. Porque foi à falência, não tem dinheiro, os loteamentos, os prédios não foram vendidos como eles planejavam. Então faltou fluxo de caixa do devedor para pagar o fundo e para o fundo distribuir dividendos para você.
Evidentemente, o fundo imobiliário, dependendo se ele é high grade, high yield, ele é mais focado em risco, menos focado em risco. Em todos os casos, eles têm garantias, imóveis físicos, securitização, algum dinheiro que fica num colchão ali, tudo para tentar minimizar o impacto para o fundo, para a carteira de crédito do fundo. E como são títulos, evidentemente que há uma sensibilidade às taxas da economia, como a Selic, o IPCA. Se a inflação sobe ou desce e a Selic sobe ou desce, impacta diretamente na rentabilidade desse fundo de papel. Porque o dinheiro que entra nesse fundo imobiliário é basicamente corrigido por estes índices. Se eles vêm menor, o fundo ganha menos dinheiro. E aqui eu posso citar 3 fundos imobiliários que eu gosto muito de papel, que não é recomendação de compra, nunca, que é o BARI11, o IRDM11 e também o RBRR11. Agora nós estamos muito bem, porque você entendeu a diferença desses 2 fundos, o porquê que um paga mais e o outro não, mas o que eu deveria comprar para minha carteira. Então, aqui nós vamos olhar uns fatores chaves, principais de tomada de decisão. A nossa taxa Selic está alta, a nossa inflação está alta também. Afinal de contas, a Selic serve justamente para controlar o câmbio, que é o dólar, e também a inflação. A inflação é o aumento dos preços. O aumento dos preços causa a inflação e não a inflação causa o aumento dos preços. E a inflação vem alta porque os produtos estão mais caros. Se a Selic está alta, as pessoas fazem conta, não faz tanto sentido agora financiar um apartamento, comprar uma casa, comprar produtos que você comprava antes. E se tem menos pessoas comprando, a tendência é que os produtos caiam de preço. Senão, não serão vendidos. E isso impacta muito o nosso PIB, que é toda a riqueza que um país gera. Eu sou o que mais torce para o PIB ir bem, afinal de contas, eu estou 100% investido em bolsa. Então, para mim, se o Brasil decolar, eu ganho muito dinheiro, né? Mas, infelizmente, por enquanto, não é o cenário. Então, se nós temos Selic alta e inflação alta, os fundos de papel são muito beneficiados. Não à toa, você pega ali o BARI11, ele está pagando 1,20% por mês, enquanto um fundo de escritório, um fundo de shoppings, está pagando 0,8%, 0,9%, até 1% você acha. Mas aí que tá. Se esse daqui é o pior momento para você comprar tijolo, é aí que você deveria comprar. Porque se a história muda, a economia dá uma reviravolta e o PIB volta a crescer, o governo se liga um pouco e fala, pô, tô fazendo porcaria, gastando muito dinheiro, minha dívida acaba ficando mais cara, juros futuros para cima, bolsa para baixo, o governo resolve enxugar a dívida, o juros futuro cai, a bolsa decola. Você que estava alocado em fundo de tijolo, imóveis, vai ganhar muito dinheiro. Eu sei que você não consegue, às vezes, ter essa visão macroeconômica, até mesmo microeconômica, sobre os setores, sobre a economia como um todo, mas neste cenário de hoje, você pode literalmente comprar os dois. É o melhor dos casos. Enquanto você compra papel, seu dinheiro tá lá rendendo 1,10%, 1,20% ao mês. É muita grana. E esse dinheiro que você vai recebendo aos poucos, você compra fundo de tijolo também, que estão muito descontados e devido ao desconto, estão pagando quase 1% ao mês. Sendo que lá em 2020, 2019, um fundo de tijolo, os mesmos pagavam 0,5% ao mês. Estão pagando o dobro hoje em dia. Resumindo, tá tudo descontado, compre papel, compre tijolo, se você estudar, se você souber o que comprar, vai fundo, porque quando a economia virar, quando a bolsa realmente começar a se valorizar mais do que já está nos últimos dias aí, você vai ganhar muito dinheiro. Eu sei que foi muita informação aqui, muita fala também. Se você tem dúvida, coloca nos comentários, não custa nada, eu respondo todos que tiverem aí. Tudo está muito barato, a nossa bolsa está barata. Então aproveite, não perca tempo, estude, vá atrás das informações, porque vale muito a pena. Eu me despeço por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!